Está no ar o podcast Aprender e Empreender. Eu sou Hélio Nishioka, sou fisioterapeuta e empreendedor. Esse é um podcast feito para você, fisioterapeuta que quer aprender a empreender. Para você que sonha em construir um negócio do zero, esse é um espaço preparado para você participar, debater, questionar e, claro, aprender tudo. Vamos juntos conhecer a fundo todos os segredos do empreendedorismo, do crescimento pessoal e da inovação. Seja bem-vindo, a casa é sua. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente com o nosso podcast Aprender e Empreender. Já lembrando para você que nós estamos lá nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube. No YouTube a gente está só como áudio, tá? Vai lá no nosso canal do Fisiortopedia também, curte, ativa o sininho do YouTube, compartilha com alguém que pode gostar desse conteúdo. Ajuda a espalhar essa onda de empreendedorismo que é a salvação do Brasil e a salvação do mundo. Baixa também um aplicativo, baixe grátis o aplicativo do Fisiortopedia. Também lá é a melhor maneira de você ficar sabendo de todas as novidades, inclusive da nossa plataforma de recorrência, a plataforma Star, que por um preço bem baratinho você consegue se manter atualizado aí de 2 a 3 cursos novos lançados todo mês. Tem curso da Naira, tem curso de ATM, tem curso do Rafael Krasik Light. Muito legal, sempre muito atualizado, sempre muita qualidade, tá bom? Bom, hoje nós estamos aqui com um convidado super especial, um convidado internacional, convidado aqui de Brasília, então é internacional, tá? Porque a gente usa muita gente aqui da Redondeza. O meu convidado hoje, essa noite, ele é fisioterapeuta, é coordenador técnico da rede Ortofísio lá de Brasília. Ele é professor também em graduação e pós-graduação de cursos de fisioterapia e é também professor do curso de pós-graduação e também da nossa plataforma de recorrência dos cursos que tem lá do Fisiortopedia. É um fisioterapeuta muito habituado a fazer treinamentos de equipes de fisioterapeutas que trabalham em clínica com o foco no tratamento de pacientes com dor musculoesquelética. É um cara com bastante experiência em terapia manual, bastante experiência em gestão de pessoas, bastante experiência em treinamento e desenvolvimento de fisioterapeutas para levar o patamar desses caras, desses profissionais para um outro nível. O nosso convidado de hoje é o professor Marcos Domingues. Muito bem-vindo, Marcos. Fala, Elinho. Tudo bem, cara? Para mim é um grande prazer poder participar aqui do podcast contigo. Fico super feliz. Essa é a nossa primeira interação a dois, né? Eu sou muito fã tanto do canal, acompanhei vários episódios do podcast, principalmente nessa parte de empreendedorismo. Então, dizer para você que eu sou um grande fã e estou mega feliz pelo convite. Bom, Marquinhos, a gente vai falar aqui no nosso tema de hoje, falar um pouco sobre como a gente pode, né, porque, assim, como a gente pode desmistificar um tema que é muito importante num país igual o nosso, onde as pessoas têm dificuldade no acesso a um atendimento de qualidade, né? E muitas pessoas que, mesmo pagando um convênio, elas têm um certo preconceito a respeito dos atendimentos que são feitos, mesmo de médicos, de fisioterapeutas, a respeito dos atendimentos que são feitos através de convênio, através de operadoras de saúde. Marquinhos, como é que você vê o panorama hoje do atendimento baseado em operadoras de saúde na fisioterapia no Brasil? Legal, Elinho, muito boa sua pergunta. Eu vou talvez assim voltar um pouco no tempo, só para contextualizar, e aí a gente volta para responder de maneira mais objetiva isso. Eu tenho 20 anos de formado e meu primeiro contato, né, com atendimentos relacionados a operadoras de saúde, uma clínica que atendia por operadoras de saúde, foi no meu primeiro estágio supervisionado ainda. Estava no 6º período de faculdade, isso era em 1998, 99, e eu me lembro que a minha primeira impressão a respeito desse atendimento não foi, de fato, uma boa impressão. E isso porque eu comecei a fazer estágio num ambiente onde cada estagiário ali na época, por horário, atendia ali entre 6 a 8 pacientes ao mesmo tempo. A gente tinha muito pouco suporte e obviamente, essa falta de suporte fazia com que os atendimentos também se tornassem atendimentos muito repetitivos, muito automatizados, sem muito critério do que era feito com um paciente em relação ao outro quando não se tratava da mesma área.
E aí, eu me lembro que aquele ambiente me ajudou, naquele primeiro momento, a desenvolver, de alguma forma, um pouco de rapidez, um pouco do olhar Uhum. para que eu pudesse ganhar um pouco mais de malícia nos atendimentos, mas eu tirei muito mais proveito das coisas que eu não queria para a minha vida do que das coisas que eu gostaria, né, de reproduzir quando eu me tornasse um profissional. Então, foi um primeiro contato, de certa forma, um pouco mais traumático. A partir daí, eu tive um grande distanciamento dessa área, porque, assim que eu me formei, eu passei a ministrar aulas em faculdade, passei a atender num consultório particular, então todo o meu know-how, tudo aquilo que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, foi baseado em atendimentos individuais. Eu sempre tive muito distante, mas ao mesmo tempo, ouvindo as pessoas falarem: "Nossa, o atendimento, por plano é totalmente diferente de um atendimento quando eu venho aqui e faço uma consulta com você, quando faço um atendimento individual". Então, sempre ouvindo falar muito, muito sobre isso. Tive uma experiência, e aí foi talvez a minha primeira experiência positiva. Em 2016, eu fui para a Austrália para fazer uma formação lá e fiquei lá durante 6 meses. E eu lembro que eu queria aprender ao longo desses 6 meses o máximo de coisas possíveis e conhecer o máximo de coisas possíveis. Então eu fiz algumas amizades e tive 2 experiências muito interessantes. O primeiro, eu fui conhecer como era o atendimento dentro de um serviço público, da Austrália, e um amigo meu que trabalhava num serviço como esse me levou e eu fui lá para conhecer e fui lá para ver. E eu me lembro, de uma coisa muito interessante, porque naquele ambiente ele também tinha uma rotina que era de atender a cada 45 minutos, a cada 1 hora, uma média aí de 5 a 6 pacientes. Então, os pacientes deles entravam e ele tinha ali mais ou menos entre 45 minutos e 1 hora para fazer um atendimento com aquele grupo de 5 a 6 pacientes que ele tinha. E assim como ele, haviam outros fisioterapeutas que faziam a mesma coisa. Então, era um atendimento que envolvia, né, que englobava mais de um atendimento ao mesmo tempo, Uhum. mas ao mesmo tempo eu percebi ali uma grande qualidade no que era feito. Um compromisso muito grande do fisioterapeuta com os seus pacientes, um respeito muito grande dos pacientes com aquilo que era prescrito, com aquilo que era trabalhado. Uhum. E de alguma forma eu comecei, foi talvez o meu primeiro start para perceber o quanto que muitos elementos que estavam presentes ali eram elementos que hoje a gente valoriza e que fazem parte daquilo que a gente vai chamar de prática baseada em evidência. Uhum. Então, eu vou dar um exemplo bem claro para você. Se a gente pegar hoje todos os guidelines que falam, por exemplo, sobre dor lombar, sobre dor cervical, a gente ouve demais a palavra a autonomia, a gente ouve demais a palavra autoeficácia, a gente fala sobre exercícios ativos, Uhum. sendo exercícios talvez de uma grandeza maior do que os exercícios passivos, quando a gente pensa em manejo a médio, longo prazo, quando a gente pensa em poder oferecer para o paciente a capacidade de autogerenciamento. Então, grande parte dos elementos que hoje são prescritos e muito falados naquilo que a gente chama de prática baseada em evidência, estavam presentes ali. E talvez tenha sido o meu primeiro momento de dizer assim, putz, é possível atender com volume, atender, né, mais de uma pessoa ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo ter também uma qualidade nesse atendimento. Então, eu vou, depois dessa volta toda, voltar lá para a tua pergunta. Se você me perguntar se o que eu acho, né, desse panorama da fisioterapia que funciona, né, nesse tipo de serviço, eu ainda vou te dizer e tenho ainda uma plena certeza de que, de uma forma geral, a prestação de serviços ainda deixa muito a desejar. Ainda é uma prestação de serviços muito ruim, e o que faz, obviamente, com que pessoas que vivenciaram essa experiência tenham um certo preconceito, fisioterapeutas que também estiveram nesse meio tenham um certo preconceito. E o que eu acho que faz falta nesse ambiente
é justamente isso. É, é a falta do alinhamento entre o que se faz nesse ambiente e as melhores práticas recomendadas. É a falta do alinhamento de um trabalho voltado para o raciocínio clínico, de um trabalho voltado para você ter um tempo para construir uma linha de raciocínio que prescreva o melhor tratamento para o seu paciente, por uma prática que acaba sendo determinada por automatismos, é, por terapias muito passivas, por um emprego excessivo da eletroterapia, pela falta de diferenciação do que é feito entre os pacientes e obviamente, né, isso vai tornando, de uma forma geral, o serviço muito ruim. Então, para finalizar, não precisa ser ruim. Existe a possibilidade desse atendimento ser bom, ser muito bom, mas depende de um esforço mútuo e principalmente um desejo que essa realidade mude, e é possível mudar. É. Eu enxergo isso também, e uma coisa que eu acho muito interessante é que, assim, a gente tem uma dificuldade a mais no Brasil, que é um paciente mais difícil de fazer autogerenciamento. O brasileiro, ele gosta de ser atendido, ele gosta de ser servido, ele não gosta de receber a responsabilidade de tocar o próprio barco, né? Isso é muito mais verdade na Europa, onde você, tipo, eu estive com a N-Pulse lá no Rio de Janeiro, no curso de ombro lá que o Dan e o Palmiro organizam, e ela nos disse lá que pacientes normais de dor musculoesquelética na Bélgica têm direito a 8 sessões por ano. Pacientes complexos têm direito a 16 sessões por ano. 16 sessões por ano, pacientes complexos de dor crônica e tal. Então, é um paciente mais, não sei se é melhor ou pior, mas é um paciente diferente, é uma pessoa diferente, que assume um certo autogerenciamento mesmo e que faz. A gente está cansado de ver no consultório privado, fez os exercícios que eu te pedi? Não, não fiz. Por quê? Ah, porque não deu tempo. E eu, porque eu não quis fazer também, eu não sei. Então, a gente tem essa malemolência aí do cara achar que é normal ele ter que ser atendido, né? Então, assim, o cara não tem muita responsabilidade, as pessoas não têm muita responsabilidade de fazer o que tem que ser feito, né, Marquinhos? É isso mesmo, Elinho. Existe sim um fator cultural muito, muito importante, determinante. Voltando ao caso da Austrália, o que a gente via muito lá era, além de uma linha de tratamento que, obviamente, em processos mais agudos, em processos onde, de fato, era necessário a intervenção mais passiva, ela acontecia, se utiliza muito terapia manual e mesmo a eletroterapia, mas sempre levando o paciente para uma linha de trabalhos mais ativos e com prescrição de exercícios para casa, que é praticamente uma rotina Ah, para eles ali, né, e que aqui a gente ainda faz muito pouco. uhum. Mas eu vou te contar uma história bem rápida. Há uns 2 anos atrás, a minha mãe aparece com uma dor no ombro, e aí ela me ligou, eu já estava morando em Brasília, minha mãe mora em Niterói, lá no Rio de Janeiro, e ela falou, tô com uma dor no ombro, já tem aí uns 2 ou 3 meses, não está melhorando, e aí eu queria saber o que eu faço. E aí eu falei para ela, mãe, faz o seguinte, eu vou te recomendar um fisioterapeuta, amigo meu, ele vai te atender, e aí a gente vai trocando uma ideia, você vai me dizendo como é que estão as coisas. E pronto, encaminhei para um grande amigo lá de Niterói. Passado aí umas 3 semanas, talvez, conversando com ela, eu perguntei, como é que está o ombro? E ela respondeu, 90% melhor, mas eu acho que eu vou sair da fisioterapia. E aí eu perguntei para ela, mas por que você vai sair? Você está 90% melhor, né, e está pensando já em sair da fisioterapia? Aí ela virou para mim e falou assim, filho, deixa eu te falar uma coisa, que fisioterapia é essa? Que sou eu que tenho que fazer praticamente tudo. E foi para mim muito, muito engraçado, né, ouvir isso dela, porque ela ia para a fisioterapia e obviamente, era prescrito muito mais coisas e a linha de trabalho era muito mais ativa do que passiva. E aí calha muito com o que você falou, né, do quanto que na nossa cultura, essa relação, né, de ser cuidado, de ser tocado, muitas vezes está muito incorporada e eu acho que aos poucos, né, existe uma coisa muito, muito, muito interessante, e talvez assim, né, seja uma teoria, é só uma percepção. Ah, as pessoas andam muito carentes, né? E
E eu falo isso de uma forma muito, muito geral. E aí eu vejo muito colegas atendendo e eu percebo muito isso. Talvez essa quantidade de procedimentos passivos que muitas vezes se torna excessiva, ela vem muito para agradar esse público, para agradar esse paciente, para envolver esse paciente. E aí, quando a gente para pensar de uma maneira um pouco mais ampla, em termos de saúde, eu preciso de alguma forma fazer uma certa escolha que o que eu quero mais? É que o paciente goste de mim, Uhum. ou o que eu quero mais é que eu consiga promover para ele uma forma de reabilitação que não só faça ele melhorar agora, que não só não crie uma dependência direta comigo, mas que dê para o paciente maiores chances de autogerenciamento, pensando a médio e longo prazo. É, obviamente, mesmo que eu faça uma opção por ter um misto de terapias passivas e ativas e ir me envolvendo cada vez mais com terapêuticas mais ativas, mesmo assim, é possível, através da comunicação, da educação, do olhar e outras formas de você demonstrar esse afeto, fazer com que o paciente perceba que ele está sendo cuidado, mesmo que você não esteja o tempo inteiro ali, né? Ou ele o tempo inteiro deitado numa maca só para receber condutas, só para receber terapêuticas. Muito legal. Bom, eu acho também, o Marquinhos, eu vim também de uma realidade onde eu sou da periferia de uma cidade da Grande São Paulo, sou de Santo André, e eu cresci aqui, eu nasci como fisioterapeuta nessa cidade, Santo André, São Caetano, e eu cresci aqui, o meu primeiro emprego foi numa clínica de convênio, do lado da estação, do terminal rodoviário de Santo André, então, assim, um lugar bem popular, e um lugar onde eu atendia empregadas domésticas, porteiro de prédio, pessoas bem humildes e eram o que a gente tinha credenciado na clínica eram aqueles convênios de baixa renda, de pessoas de baixa renda, né? E uma coisa que é engraçado isso, porque isso nunca foi ensinado para mim lá atrás, quando eu fui trabalhar com clínicas de convênio, eu ganhava um valor fixo. Então, assim, eu não ganhava performance, eu não precisava performar para ganhar mais. Eu ganhava aquilo por mês, mas eu queria me divertir. Primeira coisa, eu queria me divertir. A segunda coisa, eu queria aprender, né? Então, eu era estagiário dessa clínica e eu fiquei lá 6 meses fazendo estágio e tal, e era uma clínica daquelas mesmo onde o dono era fisioterapeuta, ele fazia uma avaliação, prescrevia as condutas, que era basicamente ultrassom, TENS e algum exercício de série de Williams para uma dor lombar, e a gente tocava o serviço, e o cara nunca mais viu o paciente, a gente tocava o serviço. E quando terminou o ano, que eu tinha eu ia me formar, e eu pensei, pô, vou me formar, eu preciso arrumar um emprego, não dá para ficar do jeito que eu estou, preciso arrumar uma grana, né? Eu cheguei no dono dessa clínica e falei para ele, olha, você abre a clínica das 8 da manhã às 18 horas. Eu acho que você devia estender o horário da clínica. Por que você não deixa eu assumir das 18 às 22 e você me dá R$ 500 por mês? Ele olhou para mim assim e falou, caraca, que puta ideia. Eu vou lá na faculdade, eu pego um ou dois meninos lá, estudantes, trago como meus estagiários, eles ficam aqui comigo, eu convenço eles a vir sem receber nada e a gente vai tocar o seu serviço das 18 às 22, a gente já tem o seu custo, a gente vai aumentar seu faturamento aqui com mais 4 horas de atendimento. Ah, beleza, fechou, então fechamos lá uma grana. E aí, eu lembro que eu comecei a atender e eu não me contentava em fazer o que era feito, o que estava sendo feito lá. O que eu decidi fazer, instintivamente, não tinha essa malícia, mas eu queria fazer o melhor para os pacientes. Então, o que eu vi nessa minha vivência, mesmo menino lá atrás, foi que existia em mim uma certa rebeldia em relação ao sistema. Mesmo estando empregado numa clínica de convênio, tendo que atender gente pra caramba, eu queria fazer um negócio diferente, entendeu? Eu não me conformava em fazer o que estava sendo falado para mim. Inclusive, tinha até uma coisa que ele falava, assim, ó, os pacientes vêm aqui, é, os exercícios estão inclusos no convênio, o ultrassom está incluso, a corrente elétrica está inclusa, tal, está tudo incluso. Mas se o paciente precisar fazer laser, você vai cobrar R$ 5 a mais por atendimento. Eu falei, tá bom, você é o patrão, você que manda. Eu comecei o meu expediente, eu falei chamei meus estagiários na sala, falei o seguinte,
mandaram eu cobrar o laser dos pacientes, mas eu acho que eu discordo dessa conduta. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um símbolo aqui em todas as vezes que eu quiser laser no paciente. E a gente vai fazer o laser, ninguém vai ficar sabendo, a gente vai fazer de graça. Porque eu achava que o paciente... Então, era uma rebeldia mesmo. Então, eu acho também que passa por nós, fisioterapeutas, essa coisa de confrontar o sistema, de querer fazer diferente. E muita gente se martiriza ou se vitimiza dizendo-se ser vítima de um sistema. Eu acho que se cada um se rebelar um pouco, a gente melhora muita coisa. Você não acha, Luque? Eu acho muito isso. E uma das coisas, assim, quando eu vim para Brasília, para mim foi uma grande surpresa. Eu tinha voltado da Austrália, estava voltando para minha rotina de atendimentos no Rio. E, e naquela época, eu estava muito incomodado com a violência no Rio de Janeiro. Eu tinha passado por um certo trauma com a família. Na linha vermelha, o trânsito simplesmente parou. E eu era um dos primeiros carros. Logo depois, estava tendo um tiroteio entre policiais e bandidos. E eu tive que sair do carro com a minha esposa, com os meus 2 filhos, a gente se escorar atrás de uma mureta, para ficar protegido atrás de uma mureta. Então, eu lembro que isso foi um evento muito traumático para a gente. E logo depois me veio o convite para vir a Brasília para assumir a coordenação técnica de uma rede de clínicas, de 8 clínicas aqui em Brasília, para cuidar. Ou seja, os donos dessa clínica, eles disseram o seguinte para mim: olha, nós já somos a maior rede de fisioterapia de Brasília. Nós já temos o maior volume de atendimento, mas a gente quer ser a melhor rede, a gente quer ter qualidade, a gente não percebe que essa qualidade existe nesse momento muito por uma acomodação que foi gerada na equipe, das formas, né, de abordagens de tratamento, e a gente quer mudar isso e quer que as pessoas comecem a usar o que existe de melhor. E aí, quando eu cheguei, Aline, foi muito interessante, porque além de dar treinamentos, eu precisava olhar para as pessoas daquela equipe e ver nos olhos delas, assim, quem tinha esse fervor, né? Quem tinha essa vontade, esse desejo de se rebelar contra o sistema, né? Quem queria ali muito fazer a coisa ser diferente. Inclusive, tivemos que fazer muitas adequações de mudanças de profissionais de setores para justamente permitir que essas pessoas mais fervorosas aparecessem mais. E aí eu vou contar também rapidamente uma história de uma equipe que eu fui montando. Então, eu fui fazendo muitas entrevistas para contratar também pessoas para fazer algumas modificações. E eu lembro de uma vez que eu fui entrevistar um menino, e o menino ele tinha um currículo muito ruim. Tinha sido formado numa faculdade no interior do Goiás, não tinha praticamente nenhuma experiência, tinha feito pouquíssimos cursos, pouquíssimas formações, era recém-formado e tinha, de fato, um currículo muito fraco em relação a outras pessoas que eu estava entrevistando. E aí, eu me lembro que uma das minhas falas durante as entrevistas, né, para contratação, eu falava assim: olha, eu tô precisando de um profissional e eu vou te dizer assim, o perfil de profissional que eu estou procurando. Uhum. E dizia que eu queria alguém que não só pudesse ser tecnicamente, né, engajado, mas que fosse uma pessoa, né, disposta a fazer bem ao paciente, a fazer melhor pelas pessoas, que tivesse sangue nos olhos, que fosse isso, que fosse aquilo. E quando eu descrevi ali as características que eu desejava em alguém, as pessoas geralmente assustavam muito Uhum. e ficavam mais acanhadas. E eu lembro de um menino e que depois que eu falei tudo isso para ele, eu falei assim: eu estou procurando essa pessoa. E ele olhou para mim e falou assim: então você achou essa pessoa, né? Essa pessoa sou eu. Uhum. Sou eu que você está procurando. E foi ótimo ouvir aquilo de um menino que tinha tão pouca experiência, um currículo tão ruim, mas que disse aquilo com muita verdade para mim. E eu contratei ele, né, para a equipe, e foi uma experiência incrível ter ele na equipe, porque ele tinha, de fato, esse envolvimento, aquilo que você acabou de descrever também, né? Essa vontade, né, de poder fazer diferente e entender que a gente não pode se acomodar, né? Se eu posso fazer melhor, por que que eu vou fazer de qualquer forma, né? Se eu posso oferecer para o meu paciente que está ali me procurando, que tem uma história de vida que
Eu sempre brinco com isso, para nós, muitas vezes, estando num setor, faz parte de uma rotina atender um paciente após o outro. Agora, quando a gente para pensar, né, tudo que o paciente teve que fazer para chegar até ali, Uhum. naquele horário, para ser consultado e ser atendido, e muitas vezes, quando a gente trabalha com convênios de baixa renda, as dificuldades que a gente entende de acesso, da pessoa ser liberada do trabalho para poder estar ali, o sacrifício, muitas vezes é longe da casa dela, é longe do trabalho dela, pega mais de uma condução, às vezes não se alimenta para poder estar ali no horário direitinho. Eu preciso olhar para essa pessoa e, de fato, entender que eu preciso fazer o melhor possível por ela. Uhum, muito legal. Então, acho que esse é o primeiro recado que a gente pode dar para nossa audiência, principalmente jovens fisioterapeutas. Às vezes você não teve a possibilidade de estudar super bem fazer um cursinho super bacana para entrar numa universidade de nome, de renome ou pública. Você às vezes teve que fazer uma faculdade paga com esforço do seu pai, da sua mãe, do seu próprio rosto, muitas vezes, fazer uma faculdade fraca mesmo, tá? E o que eu quero dizer, esse primeiro recado que a gente pode deixar aqui, a graduação é uma linha de largada, ela não é uma linha de chegada. E nessa linha de largada, está todo mundo igual. E o que vai fazer diferença são coisas que, na maior parte das vezes, são subjetivas e não tão objetivas assim. Então, se você não teve condição de fazer o melhor, a melhor graduação, a melhor formação, saiba que a graduação, o fim da graduação, a formatura não é a linha de chegada, ela é a linha de largada. Desse ponto em diante, você pode fazer toda a diferença e daí construir uma carreira e construir uma formação ao seu modo, da maneira que você achar interessante, tendo até um pouco mais de condição e tendo até mais tempo para fazer isso. Isso eu acho que é o primeiro recado que a gente pode deixar. Bom, O Alenho, eu lembro de uma coisa, o jornalista Ricardo Boechat, o qual eu gostava muito, eu lembro de uma vez ouvindo ele na rádio, ele levou lá na rádio alguns acadêmicos de jornalismo, uhum, que foram lá participar do programa, né, e acompanhar. E aí, no finalzinho, um dos acadêmicos perguntou para ele qual conselho que você poderia dar para alguém que está começando agora na carreira, vai entrar no seu primeiro emprego. uhum, E aí ele respondeu o seguinte, como conselhos, ele deu 4 conselhos, e isso é uma coisa que eu nunca mais esqueci, né, uhum. deve fazer uns 10 anos que eu já ouvi isso. Ele falou o seguinte: primeira coisa, chegue mais cedo do que foi combinado, saia mais tarde do que foi combinado, Uhum. faça além daquilo que você está sendo pago para fazer e sempre se coloque em uma posição de querer aprender cada vez mais. Então foram 4 conselhos, assim, eu acho que resume muito, né, conselhos para quem está começando a sua carreira, porque as pessoas sabem valorizar um profissional que tem esse nível de comprometimento, Exato. né? As coisas vão aparecendo, as portas vão se abrindo Se abrindo. cada vez mais para essas pessoas, né, que não têm medo, né, dessa exposição positiva, né, de enfrentar algo e fazer com amor aquilo que escolheu para a sua vida, para a sua carreira. Legal. Agora, num cenário de fisioterapia de convênio, a gente vai sempre ter muita gente sendo atendida ao mesmo tempo, ou algumas pessoas sendo atendidas ao mesmo tempo. E é lógico que na outra ponta lá dos serviços de fisioterapia tem um serviço premium, onde você atende um paciente por vez, e muitas vezes atende por 1h30 um paciente, né? É, como é que a gente pode fazer um meio termo aí para ter qualidade, ter volume para justificar? Qual a diferença entre tratamento individual e tratamento individualizado, Marquinhos? Muito legal, Alinho. É, basicamente, assim, funciona da seguinte maneira. Normalmente, a pessoa que paga um plano de saúde, e a gente sabe o quanto que é difícil, às vezes, você despender de uma grana para poder pagar um plano de saúde, elas muitas vezes querem e precisam utilizar os serviços que esse plano, né, oferece de direito para ela, porque não faria muito sentido ela ter que também pagar tudo particular, tendo um plano de saúde para poder utilizar. Então, elas procuram o serviço. Então, uma das coisas que a gente foca muito no treinamento das equipes é principalmente no início a gente partir de uma avaliação muito bem feita. Eu preciso ter
né, de alguma forma, um tempo bom para avaliar, porque é essa avaliação bem feita que vai favorecer a prescrição de um tratamento que também esteja melhor alinhado com aquilo que o paciente precisa receber. A gente precisa entender nesse universo que nós temos todas as pontas. De fato, o plano ele repassa para a clínica que vai fazer o atendimento um valor que a gente, obviamente, cada vez mais fala sobre preços justos, né? Sobre a necessidade de uma readequação, de um reajustamento, e é verdade. E esse valor, esse preço, que muitas vezes não é um preço alto, faz com que a clínica não tenha como, né, não trabalhar com volume. Então, Hum, ela precisa de volume para atender, porque senão ela não se sustenta, uhum, senão as coisas não vão para frente. Então, o que a gente fala muito é essa diferença. Tratamento individual é quando estou eu com o meu paciente. E eu estou ali para ficar 1 hora com ele, 1 hora e meia, muitas vezes, e esse ambiente de um atendimento individual, ele quase sempre ele vai acabar sendo um atendimento particular. A gente tem serviços, por exemplo, na clínica que são individuais, como, por exemplo, a fisioterapia uroginecológica é um atendimento individual, assim como outras formas de atendimento que também são individuais, mas num setor como o setor de fisioterapia musculoesquelética, traumatortopedia, ele não é individual, mas ele é individualizado, tá. porque os pacientes não recebem o mesmo programa. Os pacientes, se eu avaliar hoje 5 pacientes com dores lombares, eles vão ter características clínicas completamente diferentes. Uhum. Então, talvez para um tipo de paciente, o quadro pode estar mais agudo, ele pode estar precisando mais de um tratamento à base de mobilidade, pode ser que tenha um outro paciente que tenha uma radiculopatia, e o tratamento dessa radiculopatia vai ser diferente. Eu posso ter um paciente com dor crônica e que vai ter também uma outra forma de abordagem. Então, o Uhum. que a gente busca é, através de uma boa avaliação, direcionar um tratamento que seja individualizado, mesmo que não seja feito em um ambiente que é individual. Uhum. E o que a gente tentou fazer também aqui foi criar adequações estruturais do setor. E quando eu falo estruturais, eu vou dar um exemplo. Quando eu vim aqui para Brasília, essas 8 unidades, em algumas delas, havia uma interlocução entre o ginásio, o setor onde acontecia, estavam mais dispostas as macas, e boxes separados. E muitas vezes a disposição da arquitetura não permitia eu estar num ambiente e ter uma visão completa Sim, sobre o meu ambiente, sobre todos os meus pacientes. Então a sim. gente também criou uma série de reeducações arquitetônicas, vamos assim dizer, Uhum. para que eu pudesse estar ali, né, no ambiente de alguma forma mais controlado, olhando mais para os pacientes que estou atendendo, sem perdê-los de vista, e isso também é algo que foi favorecendo um pouco do trabalho. Tá, legal. Lembrando que individual, muitos atendimentos individuais não são individualizados também. Quem Exato. aqui, quem aqui já não viu nutricionista que atende 10 pacientes, um por vez, e dá a mesma dieta para todo mundo? Isso, isso é uma falta de individualização no atendimento individual, né? Ou seja, não basta atender um por horário. É muito É. mais sobre uma atitude, sobre uma postura de realmente pensar on demand, né? Pensar para cada um, igual um alfaiate, né? Que faz uma roupa para uma pessoa, vem outro cliente, ele faz outra roupa para outra pessoa, e cada pessoa tem as suas medidas, o seu jeito, o seu gosto, e ele segue todos esses padrões, não é mesmo, Marquinhos? É exatamente isso, Elinho. Eu gosto de contar algumas histórias, né? Mas assim, eu lembro de uma vez, há pouco tempo atrás, eu fui a um nutricionista e eu sempre tive, né, uma dificuldade no controle do peso e tudo mais, e falei, não, vou tentar novamente. E eu já tinha ido a uns 4 nutricionistas ao longo da minha vida e geralmente as coisas não davam muito certo. E quando eu fui nesse agora, esse último, eu perguntei, ele me perguntou: você já fez anteriormente consultas com nutricionista? Já tentou de alguma outra forma? Eu respondi para ele sim, né? Eu já fui a uns 3 ou 4, mas acabei desistindo. E aí ele me perguntou o seguinte: por que que você desiste, né? Por que que você desistiu? Por que que não deu certo? E eu respondi o seguinte para ele, falei assim: olha, sendo sincero com você, eu acredito que todas as experiências que eu tive,
o que foi proposto para mim sempre foi muito radical. Nunca foi uma mudança mais paulatina, ou de alguma forma, né, pensando a médio e longo prazo, sempre foi me prescrito coisas muito radicais e eu acabava não conseguindo manter essas coisas. Para o mês E que vem, ele né, a melhora. A melhora é é, pro mês que vem, né? a melhora para o mês que vem. E ele falou: interessante, tudo mais. Elinho, quando terminou a consulta e ele fez lá a prescrição era super radical. Novamente, eu falei assim, porra, Não né, adiantou nada. não adiantou nada, parece que ele não, né, não ouviu o que eu estava dizendo ali, né, naquele momento. Então, é um exemplo claro aí do atendimento individual, mas que não foi nada individualizado. Legal. Bom, o que a gente pode fazer, hein, Marcos, para mudar essa realidade do atendimento de fisioterapia musculoesquelética, da dor musculoesquelética em convênio médico? Qual que é o ponto da virada? O que a gente pode fazer? Primeiro de tudo, é saber que é possível, que realmente é possível, e eu falo isso porque eu estou aqui há 4 anos. Há 4 anos eu faço a coordenação técnica dessa equipe, então eu me lembro muito de como eram os atendimentos quando eu entrei. Eu lembro muito do tempo de permanência do paciente na clínica, que era um tempo acentuado, muito prolongado. Muitas vezes os índices que eram colhidos sobre dor, incapacidade, não tinha modificações tão expressivas, e a gente foi conseguindo fazer com que, inclusive, passar a colher estatísticas que não só envolviam, de alguma forma, alguns medidores como dor, função, mas também índices de satisfação do próprio cliente que é atendido e o acompanhamento dele após a alta. E hoje, quando eu entro nos setores e olho o que está sendo feito, vendo muito mais pacientes em pé do que deitados, vendo muito mais a prescrição de exercícios como carro-chefe uma prática cada vez mais alinhada com a evidência. Quando converso com os meus físios e observo a linguagem que eles me relatam, né, o quanto que se tornou natural a gente conversar sobre neurociência, catastrofização, a dor, o quanto se tornou natural falar sobre uma série de palavras e coisas que poderiam estar muito distantes, mas que para eles já entra como automático. Então, sim, é possível gerar uma transformação, né, muito completa. A dona da clínica daqui, ela falou uma coisa muito interessante para mim. Ela falou assim: você complicou minha vida, porque depois que você veio para cá, todas as vezes que a gente vai, né, e precisa contratar alguém novo, é, é preciso parar com essa pessoa um tempo e é difícil trazer essa pessoa para o nível que a equipe ficou, né, para o nível que a equipe se tornou. Né? Então, ela fala, você complicou minha vida, porque é sempre muito trabalhoso quando a gente pega um profissional e vê o quanto que a gente conseguiu crescer, né, e quanto que um profissional que está chegando ainda está distante desse nível. Então, o que eu acho, ali, base para tudo. Primeiro de tudo, quem é gestor, quem é dono de clínica, precisa entender que esse crescimento ele depende inicialmente desse desejo desse dono de querer conduzir a coisa de uma forma diferente. Uhum. Aqui eles já eram a maior rede de clínicas de Brasília, eles já tinham o maior volume, mas eles não se contentaram com isso. Né? Para eles não era simplesmente importante ter, né, esse numérico, eles queriam a qualidade. Então, saber que o investimento no qualitativo ele traz muitos e muitos frutos a médio e longo prazo também para essa clínica, né? O nome que ela ganha, o nível de confiança que ela passa a ter com as equipes médicas que indicam Sim. esses pacientes, contratos diferenciados que vão sendo feitos também com as operadoras a partir do momento em que medidores vão sendo apresentados, em que você vai demonstrando para esses seus parceiros o que você vem desenvolvendo. Então, primeiro de tudo, é a vontade desses gestores de quererem profissionalizar cada vez mais todas as áreas que envolvem a clínica. Do mesmo modo que se profissionaliza a gestão, o administrativo, o RH, do mesmo modo que se tenta fazer com que a recepção funcione melhor, com que cada departamento da empresa funcione melhor, esse investimento na equipe ele precisa ser feito. E a segunda coisa, realmente, é treinamento. Né? É preciso
que, primeiro de tudo, esses profissionais, eles tenham contato com essas tais melhores práticas, né? Uhum. Passem por treinamentos que façam eles desenvolverem uma forma diferente de pensar, uma forma diferente de agir, tenham mais embasamento para inclusive se comunicar melhor, né? Dizer coisas melhores para os seus pacientes, evitar o efeito nocebo que é tão prejudicial, e a gente percebe isso, né, no nosso dia a dia, que tem um alinhamento muito grande do que eles falam com as melhores práticas, as melhores evidências disponíveis atualmente. E, por fim, que essa equipe também consiga enxergar esse investimento do gestor, né, no treinamento da equipe, como algo que ele vai levar para a vida dele, né? Então não é só para ali, para aquele momento de vida que ele está atendendo na clínica. Isso é algo que ele vai levar para sempre. Isso é algo que ele leva para os atendimentos particulares dele. Se o dia ele montar a própria clínica, o próprio consultório, o próprio estúdio, ele vai estar levando aquilo com ele. Então, a gente ter, né, essa mente cada vez mais aberta para querer aprender, para querer, né, evoluir na carreira, se tornar um profissional melhor. Então, quando a gente consegue juntar esses três elementos, eu acho que a gente passa a ter uma grande chance de ter mais sucesso, é, e essa fiscalização, ou seja, essa etapa final, que é você justamente ir fazendo o refinamento, tornando a coisa mais fina, vem com o tempo, e você vai percebendo quem são as pessoas da equipe que vão se alinhando com essa forma de pensar, quem não vai se alinhando, e aí você vai tendo cada vez mais uma equipe que você deseja, né? Uma equipe que você pode ir confiando ali, e formada por pessoas que também estejam alinhadas com esse pensamento. Sim, diz a velha frase que eu não lembro o autor agora, mas pior do que você treinar um funcionário e ele ir embora é você não treinar e ele ficar. Muito pior. E o brasileiro, em geral, a gente não liga muito para a coisa do qualitativo. Vamos fazer uma coisa bem didática aqui, bem simples. Que dados você colhe, o Marquinhos? Hoje o cara que está dono de clínica, de convênio, hoje está ouvindo isso? Que dados chaves, esse cara estratégicos, ele pode coletar de maneira simples e já ter uma visão panorâmica do serviço dele? Primeiro de tudo, eu acredito muito que cada vez mais a gente vai passar por uma fase, e na saúde de uma forma geral, não só em clínicas de fisioterapia, mas ambiente hospitalar, em uma série de ambientes onde a remuneração ela vai acontecer por efetividade. Sim. Então, a clínica que mostra que consegue ser mais efetiva com os seus pacientes, que consegue reduzir custos para o convênio, por exemplo, ela vai realmente, assim, né, começando a também poder ter um recebimento melhor, poder ser melhor remunerada pelo que faz de acordo com essa tal efetividade. A gente tem falado muito sobre saúde baseada em valor nos dias de hoje, o que tem uma relação muito forte com isso. Então, eu vou dar um exemplo. Quando eu cheguei, eram 6 clínicas, e logo depois nós montamos 2 clínicas que eram vinculadas à coluna vertebral e dor crônica. Eram setores muito específicos disso. E quando a gente montou essas 2 unidades, a gente percebeu uma coisa muito interessante, que o número de pacientes que chegam, muitos pacientes que chegavam com recomendações de cirurgias para a coluna vertebral. Tinham recebido de um ou mais de um médico a indicação de cirurgia. Então, o que a gente resolveu fazer? Falou assim, olha, vamos colher um pouco dessas estatísticas. Então, vamos primeiro entender o que foram indicações diretas e o que foram indicações indiretas. Então, as indicações diretas, por exemplo, seria o caso de um médico dizer, olha, você precisa fazer uma cirurgia. Na minha opinião, aqui o teu caso é o caso cirúrgico, e o paciente acabou indo procurar um outro médico que prescreveu a fisioterapia, mas ele teve uma indicação direta e específica de fazer uma cirurgia. E as indiretas seriam aquelas do tipo, olha, pode tentar a fisioterapia, mas eu acredito que você não vai melhorar com a fisioterapia e vai ter que fazer ali uma cirurgia. Mas tenta lá a fisioterapia primeiro, a gente considerava isso como uma indicação indireta. E eu lembro que ao longo de 6 meses,
a gente inseriu essa pergunta na avaliação, teve alguma indicação de cirurgia? Caso a resposta era sim, a gente questionava se foi uma indicação direta ou uma indicação indireta. Ao longo de 6 meses, a gente fez essa pergunta e colheu dados de mais de 800 pacientes que tinham chegado para a gente percebeu que desses mais de 800 pacientes que foram avaliados, a gente tinha ali um número de 264 pacientes nos quais a cirurgia foi indicada. Então, a gente tinha um grande número de pessoas. Então, a gente resolveu acompanhar esses pacientes e ver quais deles, de fato, acabaram evoluindo para a cirurgia ou que, com a fisioterapia, com o nosso trabalho, conseguiram ficar bem e se manter bem. E, para nossa surpresa, e uma surpresa muito positiva, a gente percebeu que de todos esses 264 pacientes, apenas um tinha evoluído para a cirurgia. Caraca, meu. E 263 não foram pacientes que se mantiveram bem com o tratamento conservador. E a primeira coisa que eu pensei foi assim, cara, a gente precisa levar esses números para as operadoras. Uhum. Porque se eu levo esses números para as operadoras e mostro para eles o seguinte, olha, você tem ideia de qual é o gasto médio de um paciente que opera a coluna lombar, né? E a gente sabe que esse gasto é um gasto bastante expressivo, porque pode envolver desde tratamentos pré-operatórios, a própria cirurgia, procedimentos pós-operatórios e contando que a gente tem estatísticas que mostram que 1 a cada 4 pacientes que fazem uma artrodese lombar reoperam em até 2 anos. Uhum. Então, o custo disso para uma operadora é muito grande. Então, se a gente tem uma fisioterapia que é capaz de tirar pacientes da cirurgia e é capaz de diminuir, inclusive, esses custos, que eles invistam numa fisioterapia de boa qualidade, que eles possam também remunerar melhor essa fisioterapia de boa qualidade, porque ainda assim eles vão estar economizando muito dinheiro. Quando a gente levou esses dados para as operadoras, pela primeira vez, as operadoras regionais, né, a gente fazia reuniões com operadoras aqui em Brasília, com responsáveis da região daqui. E todos ficavam muito encantados com o trabalho, todos ficavam muito impressionados com o que havia sido colhido, com o que havia sido visto. Só Uhum. que as decisões não são tomadas por eles. Uhum. Então, eles tinham que passar essas decisões para as centrais, que geralmente ficavam em São Paulo, e todo esse processo é um processo muito burocrático, todo um processo da gente poder reunir com as operadoras, né, com quem manda e quem decide lá, então vamos pagar melhor vocês por isso, por aquilo. Mas independente disso, então, por mais que a gente tivesse tido dificuldades iniciais de poder mudar um pouco da realidade do nosso recebimento, a gente viu que colher dados era algo que agradava e era algo que a gente realmente precisava se a gente tinha um trabalho diferente para oferecer. Então, hoje, Alinho, dentro das avaliações, nós temos uma série de índices, de coisas que são obrigatórias, de elementos que são obrigatórios de serem preenchidos durante a avaliação para que a gente tenha essas estatísticas. Então, a gente tem, por exemplo, indicadores de dor. Então, esses indicadores em dor, né, eles envolvem, por exemplo, a escala numérica de 0 a 10, mas a gente faz 4 perguntas ao invés de uma pergunta e tira uma média disso. A gente tem indicadores de função, de melhora funcional. A gente tem a aplicação de questionários, de certos questionários, dependendo se o paciente é agudo ou se ele é crônico, dependendo da região ou da área que ele está sendo tratado. E a gente tem indicadores de satisfação, o tal NPS, que são índices de satisfação do cliente em relação ao atendimento recebido, mas em relação a tudo que envolve esse atendimento, desde a recepção, Sim. se tinha vaga fácil para ele estacionar, se as pessoas foram cordiais com ele, se a clínica estava limpa, se o atendimento foi, né, bem feito, se o físio esclareceu as dúvidas que ele tinha, se foi gentil, se foi prestativo, se acompanhou ele, né, e deu para ele os subsídios que ele precisava, enfim. Então, hoje são medidores que a gente tem e cada vez mais a gente vai colhendo. Inclusive, houve um investimento pesado em um sistema que pudesse cruzar todos os dados e a gente ter esses indicadores muito bem trabalhados, Uhum. para que a gente hoje possa dizer, né, e a gente mostra isso para os operadores, olha, isso aqui é o que a gente tem feito, né? Isso aqui é o nosso trabalho. E aí, obviamente, todas as vezes que a gente percebe que essa operadora recebe projetos diferenciados e que precisam passar esse projeto para alguma clínica parceira,
muitas vezes a opção que eles vão ter de passar são para a clínica, vai ser para a clínica que eles estão vendo, né, o nível de investimento, o nível de comprometimento com toda essa melhora e com todos esses parâmetros. Clínicas envolvidas com valor no atendimento, né? Exatamente. E, bom, você acha que o futuro da remuneração das operadoras para as clínicas, o futuro pode ser uma remuneração por efetividade? Eu acho. E cada vez assim, as coisas vêm apontando muito mais para esse caminho, né? A partir do momento em que você mostra ser mais efetivo, mostra, né, fazer com que um paciente. Eu vou dar um exemplo. Em um dos programas que a gente atua, só para você ter uma ideia, os pacientes são encaminhados para a gente pela operadora, e a operadora seleciona esses pacientes através de um grande algoritmo. A operadora detecta pacientes que apresentam dor crônica na coluna vertebral, Uhum. que já foram submetidos a uma ou mais de uma cirurgia e que têm um perfil hiperconsultador, ou seja, eles acabam consultando muito plano, indo muito a médicos, a especialistas e etc. Então a operadora liga para esse paciente e diz: olha, você gostaria de participar de um programa de bem-estar para a sua coluna? A gente tem aqui parcerias com médicos e com clínicas de fisioterapia, e esse paciente ele vem para a gente. Nós ganhamos aqui a concessão de uma dessas operadoras para atuar aqui em Brasília, a nossa clínica e mais uma outra aqui. Hoje, a gente, na última conversa que a gente teve com essa operadora, e é muito interessante porque, quando a gente atende pacientes desse programa em especial, a gente não só alimenta um sistema que é nosso, mas a gente também alimenta o sistema da operadora, com os dados que vão sendo modificados ao longo do tratamento. A operadora mostra para a gente: olha, eu preciso que você colha esses dados e que a cada tantas sessões esses dados sejam mostrados para a gente, né? E a última conversa que a gente teve com eles é que eles já estavam em uma de fazer um comparativo pelo Brasil inteiro para as clínicas em que eles deram esses pacientes para serem cuidados, de quem estava realmente conseguindo atender as expectativas deles, ser mais efetivo ou não. Obviamente, quando a gente entende isso, a gente percebe que há um interesse deles de poder remunerar melhor quem também demonstrar um desempenho que Sim. seja melhor, que faça com que pacientes possam se livrar de cirurgias, de procedimentos muitas vezes muito invasivos, muito caros e que nem sempre dão para esse paciente uma garantia de um bem-estar, a garantia de uma forma geral. Então, as pessoas estão ligadas nisso. Há um movimento mundial para isso e eu tenho plena certeza de que esse vai ser o caminho, sim, Hélio. Legal. E aí cabem essas clínicas se prepararem. E aí eu vou dar um exemplo, né, de quando eu falo se preparar, porque você imagina o seguinte: quando eu cheguei aqui, um paciente ficava em média mais de 30 sessões. A média de tempo de permanência do paciente aqui com a gente era de mais de 30 sessões, coisa entre 30 e 34 sessões. E hoje essa média é de 11 sessões. Então ela já caiu de maneira muito expressiva, né? Então, de novo, se você consegue, né, com um número menor de sessões, produzir efeitos maiores, né, Uhum. para o convênio, para quem que ele prefere indicar, né, para quem que ele prefere Sim, sim, sim. passar esse paciente para ele cuidar. Então, as clínicas, elas realmente elas precisam abrir os olhos para isso, porque esses números, né, que muitas vezes são muito altos, eles acabam corroborando contra elas, né? E se ela não investe na excelência do atendimento, nesse qualitativo, né, na eficiência, elas vão ficar para trás, né? A tendência sempre vai ser essa. Sim. É muito legal você falar sobre isso, porque hoje em dia está muito em voga a gente falar que todos nós falamos e todos nós somos defensores e militantes disso, de que a gente tem que educar o paciente em dor, por exemplo, né? E a Sim, gente sim. tem que ensinar, educar o nosso paciente sobre como funciona a dor, como é a neurofisiologia da dor, como o problema dele acontece, por que que a dor se torna persistente. E muitas vezes a gente fala isso até de uma maneira meio vazia, porque a gente não fala que a gente tem que educar primeiro o nosso fisioterapeuta para poder educar alguém em dor, né? Então, É, assim, Marquinhos, como é que as equipes podem se preparar para a gente poder ter, bom, é o que a gente lê, né?
quem modifica o mundo são as pessoas. Quem modifica os serviços, quem modifica os resultados, quem alcança novos caminhos são as pessoas. Então, como é que as pessoas vão treinar pacientes, educar pacientes, se elas não foram treinadas e nem educadas? Como é que as equipes podem se preparar para esse futuro, Marquinhos, para elas não se tornarem obsoletas e para que elas sejam custo-efetivas para a gente ter um futuro melhor no atendimento de convênio para fisioterapia? Exatamente, Hélio. Então, o perfil desse profissional ele tem mudado, né, muito ao longo do tempo. Uhum. Quando eu me formei, o que era muito valorizado era um profissional tecnicista. Então, Sim. alguém que sabia mobilizar bem, manipular bem, né, fazer muito bem uma técnica. E hoje a gente tem valorizado demais o que a gente chama de soft skills, né, as habilidades que não estão no currículo necessariamente, aquelas habilidades que não aparecem no currículo, mas são as nossas capacidades de saber se comunicar, de ter empatia, né, de poder falar as coisas certas no momento certo, de olhar nos olhos, de gerar uma relação de aliança terapêutica, uma relação de confiança, para inclusive estimular esse paciente a uma melhora cada vez mais progressiva e ter mais autonomia. Então, eu vou dar um exemplo, dentro desses meus treinamentos, a gente inclusive criou um certo selo chamado Fisioterapeuta do Bem. E por que a gente resolveu criar esse selo? E a gente certifica, às vezes, as clínicas que a gente faz treinamentos com esse selo, porque o efeito nocebo, ou seja, a quantidade de coisas mal alinhadas entre o que o fisioterapeuta diz, muitas vezes por uma bagagem que ele teve de aprendizado, que foi uma bagagem, por melhor das intenções possíveis, Uhum. erradas e coisas que a gente foi percebendo que não mais faziam parte do dia a dia. Por exemplo, há um estudo na Inglaterra mostrando que 56% dos pacientes que têm uma dor lombar acreditam que precisam fazer um exame de imagem. E essa crença é reforçada por profissionais da saúde que também acreditam que eles precisam fazer um exame de imagem. E aí Uhum. o que as evidências mostram para a gente é que a associação da prescrição de um exame de imagem precoce para pacientes com dores lombares e na dor lombar inespecífica, ela produz muito mais efeitos ruins, né, de preditores de mau prognóstico, de mais chances de cirurgias, mais Uhum. chances da pessoa viver com mais dor e incapacidade do que trazer benefícios. Então imagina se esse físio, que atende hoje pacientes com dores lombares, não está educado a isso, né, não está alinhado com tudo isso. Então o selo Fisioterapia do Bem foi um selo criado muito por isso. É um treinamento específico para que a gente consiga fazer com que as equipes diminuam ao máximo e tragam para o mais próximo de zero possível a produção desse efeito nocebo, que Uhum. de alguma forma desenvolvam mais essas habilidades mais sutis, Uhum. mas que vão ser, obviamente, assim, cada vez mais reconhecidas e valorizadas como sendo fatores que mudam desfechos, né, Uhum. dos nossos pacientes. Ou seja, a gente tem que entender que o que vai fazer com que o paciente mude o seu desfecho não é só uma manipulação bem feita, não é só um exercício bem feito, mas muito da confiança que você traz para esse paciente, muito do que você diz para ele, do que você assegura para ele. A gente chama de reassurance. Sim. Então, isso faz muito parte, e o perfil do profissional hoje é um perfil que precisa se adequar, né, e estar mais atento também a essas habilidades. Bom, muito legal. Bom, maravilhosa a conversa, dava para a gente atravessar a noite conversando aqui, sempre muito agradável falar com você, mas parabenizar o profissional fisioterapeuta que está com a gente até agora, né? A gente já está com 1 hora de podcast, então, assim, se você chegou aqui é porque você está procurando mudar mesmo, parabéns por ter chegado aqui, nem todo mundo chega. Então, Marquinhos, foi muito legal o nosso papo, foi muito abrangente o nosso papo, e assim, mesmo que você não tenha uma clínica, você pode usar os ensinamentos que você teve nesse podcast para usar no seu atendimento domiciliar, você pode medir índices de satisfação dos seus pacientes domiciliares, as pessoas do seu condomínio que você atende, você pode aplicar isso no seu microcosmo e começar uma coisa muito, muito mais ligada a valor. Muito mais fácil do que pivotar um grande serviço que já está
viciado em fazer coisas de baixo valor. É muito mais legal se você pegar isso logo no começo do seu consultório, já começar baseado em valor, já começar entregando um negócio diferente, já começar inovando. Marquinhos, onde é que as pessoas te encontram nas redes sociais? Como é que as pessoas podem fazer para te mandar uma pergunta, para entrar em contato contigo, de repente fazer uma formação sua? Você dá muitos treinamentos, você trabalha com equipes, trabalha com treinamentos individuais também, pessoas assinam sua forma de ver tratamento de dor musculoesquelética. Como é que as pessoas podem te encontrar? Muito legal, Elinho. As pessoas podem me encontrar pelas redes sociais, estão no Instagram, @MarcosViniciusDacier Domingues. Também pela página Entendendo a Dor Crônica, uma página que a gente criou para conversar com pessoas que têm dor crônica e transmitir para elas boas informações. E fora isso, assim, me acessando nas redes sociais, ali tem os meus contatos e para treinamentos de equipes, para treinamentos, né, individuais, uma coisa que eu faço bastante. E falo para as pessoas também, né, que têm um serviço, que são donos de serviços, que trabalham com planos de saúde, e quem tem uma clínica que também atende muitas pessoas, que esse é um investimento que a gente percebe que vale muito a pena para todas as partes, né? Todo mundo ganha muito com isso. E em breve vocês vão também saber de algumas novidades de algumas parcerias que estão surgindo, inclusive com o Fisiortopedia, mas isso é papo para daqui a pouco. Legal. A gente vai realmente colocar uma pulga atrás da orelha aí. Tem uma coisa no forno aqui sendo preparada, uma coisa muito legal para clínicas, para grupos, para empresas. A gente está preparando-se uma coisa muito bacana, com o apoio de todo o material didático que já existe no Fisiortopedia, na plataforma STAR, tendo bastante uma coisa bem apoiada, uma coisa muito legal. Então, mais uma vez, pedir para vocês aí acessarem nosso podcast nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube. Vai lá também no canal do Fisiortopedia no YouTube, curte, ativa o sininho, compartilha com alguém que pode gostar desse conteúdo, alguém que pode se beneficiar, manda esse conteúdo para algum dono de clínica para que você possa trazer luz, né, para a cabeça das pessoas, para que elas possam se iluminar um pouco mais e fazer com que um pouquinho melhor de cada profissional, que a fisioterapia melhore. Baixa o aplicativo do Fisiortopedia também. Lá você vai ter todas as novidades, inclusive as novidades que estão vindo aí com o professor Marcos Domingues, virão através do aplicativo do Fisiortopedia. Liga lá, baixa lá, fica ligado, que logo, logo tem novidade do Marquinhos aí para a gente espalhar. Marquinhos, tem curso teu já na plataforma STAR, não? Tem curso meu na plataforma STAR. A gente fez um curso de terapia manual ortopédica. E foi legal porque quando vocês chamaram para fazer o curso, a gente inicialmente havia pensado no número de aulas e a gente dobrou esse número de aulas, então ficou um negócio bem, bem legal, bastante didático, as pessoas têm elogiado bastante. Então, para quem está querendo aí investir, plataforma STAR, né, também conta lá com um treinamento meu, né, de terapia manual ortopédica, tá bem bacana. Faça aí o meu convite para todo mundo. Muito legal. Marquinhos, muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo, pela disponibilidade de estar aqui com a gente até tarde. Agradecer a todo mundo que esteve conosco aqui e até o próximo episódio. Um abraço. Obrigado aí a todos que acompanharam. Elinho, grande beijo para você. Fica com Deus, cara. Valeu, garoto. Um abraço.